Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canalzinho. E hoje é dia de geografia no nosso canalzinho. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês! Sejam bem-vindos ao nosso espacinho, a mais uma videoaula aqui no nosso canalzinho. Hoje, como sempre, nós temos uma historinha para contar para vocês. Nós vamos ouvir a historinha do Marcelo. Ele vai contar sobre o seu bairro. O nome da historinha é O Bairro do Marcelo. E quem conta essa história é a Ruth Rocha. Então senta que lá vem a história. O Bairro do Marcelo, de Ruth Rocha. Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas. Tem uma quitanda onde a gente pode comprar todas as frutas e verduras. Tem livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nessa livraria eu vi um livro com um cachorrão na capa. Sapataria. Nesse lugar tem uma loja onde só vendem sapatos. E eu fui lá com a minha mãe e minha irmã. Eu comprei um par de tênis vermelhos e minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja. É uma banca de jornais e tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. A loja de carnes se chama Açougue e não Carneira, como você pensa. E tem uma porção de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. Quando a gente compra carne, o açougueiro pesa na balança. Tem um banco que não é para sentar, onde meu pai e minha mãe sempre vão e ficam numa fila em pé e botam dinheiro, pagam contas e, às vezes, também tiram dinheiro. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. Compra latas, compra doces, compra vassouras e panelas e sabonetes, e frangos e ovos e refrigerantes. Tem uma papelaria que tem cadernos e lápis de todo tipo. Eu e o Caloca sempre compramos autocolantes para nossa coleção. Na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem pães quadrados para fazer sanduíches. E tem doces e tem sorvetes. Tem uma loja que é muito divertida e é a de materiais de construção. Lá tem baldes, tem escadas, tem pregos, ferramentas, parafusos, tem fios, tem lâmpadas, tem de tudo. Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Eu gosto muito de ir com a minha mãe e meu pai fazer compras. Quando sobra dinheiro da minha mesada, eu compro alguma coisa. Fim! Curtiram a historinha do Marcelo? Bem interessante, não é? Ele realmente conta como é o seu bairro. E o seu bairro é igualzinho o bairro do Marcelo? Também tem quitanda, livraria. Como é o seu bairro? Aliás, você sabe o que é um bairro?
Não? Então, tá na hora da explicação. Os bairros são partes da cidade ou de um município. Cada bairro possui a sua particularidade, possui a sua característica e eles se associam mais ou menos com o lugar onde eles ficam e com as pessoas que moram nele. Por exemplo, os bairros centrais, os centros do município, eles têm uma característica parecida e os bairros periféricos que ficam em volta dos bairros centrais também têm uma mesma característica, mais ou menos uma mesma característica. Por isso que nós temos diferentes tipos de bairros. Existem bairros que têm mais prédios, mais lojas, existem bairros que têm mais indústrias, existem bairros que têm mais casas, existem bairros que as casas são mais humildes, existem bairros que as casas são mais luxuosas. Tudo por causa dessa divisão. De certa forma, todo bairro ele é formado por um conjunto de coisas, por um conjunto de construções. Ele é formado por casas, edifícios, lojas, shoppings, farmácias, comércio, praças, áreas de lazer, construções. Alguns bairros têm até pontos turísticos. Nossa cidade, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, é cheio de bairros lotados de pontos turísticos, porque o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, repleta de belezas naturais, não só as suas praias, como também monumentos históricos e vários lugares para se visitar. Nós também podemos denominar os bairros, ou seja, classificar os bairros, de acordo com as características que ele tem, de acordo com o tipo de comunidade que mora lá, o tipo de pessoa, né, o poder aquisitivo das pessoas que moram lá. A gente pode classificar também de acordo com o número de casas, com o número de comércio, com o número de indústria, com a formação desse bairro. A gente vai se ater primeiro a essa característica, as construções dos bairros. Se ele tem mais casas, mais indústrias, mais repartições públicas, mais comércio. Então vamos lá? Os bairros residenciais são os bairros que possuem mais residências, como o próprio nome diz. Normalmente esses bairros ficam na periferia das cidades. Eles possuem mais casas, são bairros mais tranquilos, mais pacatos, possuem área de lazer, pracinhas, escolas, não são bairros muito agitados. Aqui, por exemplo, na Ilha do Governador, onde a gente mora, um exemplo de bairro residencial seria a Freguesia, a Ribeira, que são bairros onde a gente tem muitas casas. Não precisa ser só casa, pode ser prédios residenciais. Por exemplo, se você for à Barra da Tijuca, ao Recreio dos Bandeirantes, a Tijuca, a Penha, Olaria, Ramos, você vai ver que são bairros onde predomina, onde o que mais tem são prédios residenciais, casas e prédios residenciais. Então esses lugares são considerados bairros residenciais, pois o que mais tem nesses bairros são casas. Já os bairros comerciais são aqueles bairros onde o que mais tem é loja, é comércio. Aqui na Ilha do Governador, a gente pode dizer que é o bairro do Cacuia, o bairro do Cocotá. Quase não tem casa. O que mais tem ali é comércio. Comércio é o que manda. Também a gente tem o centro da cidade, Madureira. Quando a gente vai a esses lugares, o que mais você vê é um calçadão cheio de lojas. Muitas e muitas e muitas e muitas lojas, repartições públicas, centros comerciais. É normalmente um bairro muito agitado, principalmente durante o dia. À noite, nem tanto. Dizem que esses bairros só funcionam no horário comercial, de 8 às
às 18, porque é o horário que as lojas estão funcionando. Como o comércio normalmente é o coração econômico da cidade, normalmente esses bairros costumam estar no centro das cidades. E esses bairros recebem muito transporte, recebem pessoas de todos os outros bairros que vêm para esses bairros trabalhar. Por isso que é um bairro muito movimentado e um bairro que onde transita muita gente. Já os bairros industriais são os bairros onde ficam as indústrias, as fábricas. Esses bairros, eles costumam ficar mais afastados da cidade e das áreas residenciais. Por quê? Porque as fábricas e as indústrias costumam fazer muito barulho e também ter muita poluição em volta, muita fumaça, gases poluentes. É até um grande perigo para a natureza essas fábricas. Então elas costumam ficar mais afastadas para que não tenha risco para a população. Aqui no Rio de Janeiro, um grande bairro industrial é o bairro de Santa Cruz, que é mais afastado do centro da cidade. Assim, não causa tanto incômodo para a grande população a poluição que as fábricas causam. Outro lugar que também tem indústria é Bom Sucesso e São Cristóvão, mas são fábricas têxteis que não têm tanta produção de poluentes, então fica menos complicado a sua localização ser perto de áreas residenciais e do centro da cidade. Aqui na ilha, acredito que a gente não tem nenhum bairro industrial. Nós não temos grandes indústrias aqui na Ilha do Governador. Mas como eu disse anteriormente, não é só pelas construções que a gente classifica um bairro. Há outros fatores que a gente pode classificar um bairro, como, por exemplo, a gente pode classificar o bairro pela comunidade que é inserida nele, pela quantidade de pessoas que tem nele. Por exemplo, existem bairros que são muito populosos, ou seja, que ele é muito pequeno para a quantidade de pessoas que moram nele. Esses bairros têm um grande problema, porque se tem muita gente para pouco espaço, acaba tendo um sufocamento nas áreas comuns, nos serviços comuns. O que são esses serviços comuns? As praças, os hospitais, o saneamento básico, o serviço de luz, o serviço de água. E aí esses serviços acabam sendo precários nesses bairros mais populosos. Então esse é um problema de um bairro populoso. Outra forma de você separar os bairros, de você classificar os bairros, é pelo poder aquisitivo das pessoas que moram neles. Existem os bairros nobres, que são onde moram as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, as pessoas que ganham mais dinheiro, e os bairros de periferia, os bairros de pessoas mais pobres. Infelizmente, aqui na nossa cidade e em várias outras, os bairros nobres, eles têm uma infraestrutura melhor. Eles têm mais segurança, eles têm mais investimento em toda a parte de infraestrutura, em pracinhas, em áreas de lazer, em limpeza, em urbanismo. O que é o urbanismo, né? Limpeza das ruas, organização das praças, iluminação pública, saneamento básico, escolas, hospitais. Esses bairros ditos como nobres, que são os bairros onde as pessoas que têm um poder aquisitivo, ou seja, que ganham mais dinheiro, moram, eles têm mais infraestrutura, eles têm mais investimento do que os bairros de pessoas mais pobres. Os bairros onde as pessoas mais pobres moram não tem tanto investimento. Não tem tanto investimento nas áreas de lazer, não tem tanto investimento em segurança, não tem tanto investimento nas áreas
urbanas, em saúde, em iluminação urbana, limpeza urbana. E aí isso causa uma grande desigualdade entre os bairros, onde você sai de um bairro nobre para um bairro periférico e você parece que está em outro país, às vezes, não é verdade? E isso causa uma desigualdade social bem complicada e que nós, enquanto cidadãos, devemos pensar direitinho se o investimento não deveria ser o mesmo em todos os bairros. Porém, o cuidado com o nosso bairro começa pela gente mesmo. Somos nós também responsáveis pela conservação do nosso bairro, pela conservação das pracinhas, das áreas comuns, pela limpeza do nosso bairro. Afinal de contas, nós devemos conservar aquilo que nós temos. Não adianta a gente querer ter uma praça se a gente não conserva a praça, querer ter rua limpa se a gente não conserva a rua limpa, querer coleta de lixo se a gente não faz a nossa parte. E o seu bairro, como é que ele é? Ele tem pracinha? Ele tem área de lazer? Me conta, eu quero saber como é que é o seu bairro. Quantas pracinhas tem? Tem comércio? Você mora perto de algum shopping, de algum lugar bem legal para ir passear? Tem algum ponto turístico aí perto de onde você mora? Você conhece os pontos turísticos da Ilha do Governador? Bota aí nos comentários. Você já foi a algum ponto turístico do Rio de Janeiro? Conhece algum deles? Escreve aí. Queremos saber tudo sobre os bairros do Rio e sobre o seu bairro. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para todo mundo e ativa o sininho para receber notificações. Eu vou ficando por aqui, ó. Beijinho